Nós nem chegamos na metade do mês de junho e o dólar já se valoriza frente ao real 2%, fazendo com que os economistas, os analistas já comecem a olhar com atenção para isso, lembrando também de que o dólar já vem se valorizando ao longo desse ano, somente nesse ano já se valorizou 10%. E a pergunta que surge é a seguinte: o que está acontecendo com o dólar em relação ao real? Vale a pena investir no Brasil? O que eu devo fazer com os meus investimentos? Então fica comigo até o final do vídeo para ficar bem informado. E se tu já é um seguidor aí assíduo, deixa um dedo like aí para fortalecer e se inscreva no canal caso ainda não esteja inscrito, tá? O que a gente tem é o seguinte: a gente tem o dólar hoje na casa de 5,34, então a gente tem aumentado e se aproximando mais do patamar histórico que a gente teve durante a pandemia, onde a gente teve lá o dólar por volta de 5,85. Então a gente estava na casa ali de 4,10 antes da pandemia. Veio a pandemia, o dólar disparou mais de 30% e desde então nunca mais voltou para aquele patamar pré-pandêmico, né? E por que que isso está acontecendo agora nesse momento? Porque o dólar ele está aumentando. Primeiro fator, né? A gente percebe que no início do ano a gente tinha uma expectativa em relação à taxa de juros americana, onde haveria uma redução, fazendo com que ficasse menos atrativo deixar dinheiro na economia americana, então os investidores acabam migrando para países emergentes para ter um ganho com o spread de juros das economias emergentes. Então aqui no Brasil, principalmente, uma taxa de juros bastante elevada, comparando com o mercado americano, lá vai começar a cair, aqui fica mais alto, acaba sendo interessante. No entanto, essa expectativa foi frustrada durante esse momento por conta da postergação da queda na taxa de juros americana, muito em função dos dados econômicos que têm sido apresentados nos Estados Unidos, não favorecendo a essa queda. Então o mercado olha para isso e já começa a olhar com outros olhos aquela expectativa que eles tiveram no passado, fazendo com que haja um fluxo de dinheiro saindo do Brasil e migrando para os Estados Unidos novamente, né? Outro ponto também em relação à economia externa. Então a gente teve alguns fatores aí, como por exemplo o desastre lá no Rio Grande do Sul, fez com que houvesse a necessidade de maior importação, então a balança comercial já acaba sendo afetada em relação a isso. A gente tem o preço da soja em relação ao ano passado já caindo em média 18%, e isso faz com que também haja um prejuízo na balança comercial na ordem de bilhões de dólares. Então todo esse fluxo faz com que seja mais favorável a apreciação do dólar frente ao real. Além disso, a gente já está migrando para o final do ano, né? A gente já está na metade do ano, passa rápido pra caramba, e a gente tem uma sazonalidade específica aqui no Brasil, Natal e tudo mais, compras, né? Há um fluxo maior de saída de dólar, muita importação acontecendo nesse período, né? Então são esses alguns fatores que fazem com que haja uma pressão em cima do real perante o dólar, tá? E agora a gente percebe, se tu já acompanha há mais tempo aqui, já sabe muito bem que a gente sempre fala que a tendência é que no médio e longo prazo o dólar sempre se aprecie frente ao real, porque é uma moeda que perde menos valor ao longo do tempo em relação ao real. É algo lógico, né? Você pode perceber aqui as taxas de inflação do Brasil, que está na sua tela, né? A gente percebe lá 2015, os últimos 10 anos, né? Uma média aí, 2014, 6,75%, 7%, 8%, 9%, 9%, né? Agora lá em 2017 houve uma boa queda, 2,5%, 2,7%, e fica nessa faixa aqui, 2018 4,19%, um pico aqui em 2019 de 4,58%, 2021 começou a aumentar por conta da pandemia, isso foi generalizado, e agora a gente começou a controlar um pouco mais, né, caindo aí para a casa atual de 3,93%, o último dado de maio. Quando a gente olha para os Estados Unidos, historicamente a gente tem taxas muito menores, né, voltando lá para 2015, 2%, 1,7%, nos outros anos 0,7%, 1%, aqui o máximo aqui 2,5%, 2018 2,8%, os outros anos 1,6%, 1,6%, né? A gente percebe que é uma taxa bem menor. Agora, pandemia foi lá para cima também e agora está caindo aqui também, tá? Então, historicamente, se a gente pegar mais anos, projetar mais 10 anos para trás, vai perceber ainda que o dólar sempre com uma inflação muito menor do que a brasileira, isso faz com que o dólar perca menos valor
do que o real ao longo do tempo, além de ser uma moeda muito mais demandada de forma global. E como que a gente pode se beneficiar disso como investidor, né? Então a gente tem 3 formas aqui que eu separei para você. Primeira delas, investindo aqui no Brasil em empresas exportadoras. Empresas exportadoras tendem a se beneficiar quando o dólar está mais alto, a receita dela acaba aumentando e, consequentemente, a sua lucratividade também. Então, por exemplo, a VEG, que é uma queridinha da bolsa, né? Boa parte da receita dela vem do exterior, somente 47% vem aqui do Brasil. Então, é uma empresa que acaba se beneficiando. A própria Suzano, que trabalha com papel e celulose, também a maior parte da receita dela vem de fora, somente 24% da sua receita vem aqui do Brasil. BRF, que trabalha com carnes, aves, né? Ela também se beneficia muito, né? 45% da sua receita vem do exterior. E também a boa e velha Vale, né? A Vale tem 51% da sua receita vindo da China e essa receita é em dólar, né? Não é na moeda chinesa nem na brasileira. A negociação se dá em dólar, então ela também acaba se beneficiando. Outro ponto é justamente investindo diretamente no exterior, porque você ganha em 2 pontas. A primeira delas em relação à própria moeda, então o dólar se valorizando frente ao real, você tem um ganho cambial e você também tem excelentes empresas para investir nos Estados Unidos, como a Fastenal, Costco, Zoetis, Lululemon, Johnson & Johnson, cara, várias empresas tem lá no mercado americano. Quando a gente compara com o mercado brasileiro aqui, o mercado brasileiro é um pontinho no mapa global. Então, o mercado americano é absurdo e tem muitas oportunidades para investir lá, tá? E outra é na renda fixa, tá? Por mais surpreendente que possa parecer para várias pessoas, né? Você consegue ter um ganho com a renda fixa também por conta disso. O que acaba acontecendo? Aqui a gente tem o Tesouro na sua tela, né? Tesouro IPCA. A gente tem uma taxa aqui historicamente bastante atrativa. Hoje tem o IPCA mais uma taxa pré-fixada. E essa taxa pré-fixada, ela está num patamar bastante elevado, tá? Poucas oportunidades a gente tem de ter um título IPCA com uma taxa de 6% pré-fixada mais o IPCA do período. E o que acaba acontecendo? Se a gente tem o dólar mais elevado, isso gera uma pressão na inflação. É possível que a gente tenha dados de inflação nos próximos meses maiores do que o projetado, tá? Então você tem um ganho em relação à inflação, porque o título IPCA ele busca te proteger da inflação. Então a gente tem uma taxa pré-fixada bastante atrativa e uma expectativa de uma inflação maior no futuro, fazendo com que você tenha um ganho em relação a isso. E caso haja uma queda nessas taxas, você ainda tem a possibilidade de ganho com marcação a mercado. E o posicionamento nesses títulos, nesse momento, acabam sendo bastante favoráveis, tá? Então a gente tem oportunidades na Bolsa de Valores, fora da Bolsa de Valores, no Brasil, no exterior, seja em qual cenário for. A gente sempre tem oportunidade, basta saber como identificar. E é o seguinte, se tu quer ter acesso a um profissional te auxiliando aí, para tomar suas decisões de investimento, a Notorious Research, que é a casa de análise onde eu sou sócio fundador, está com a nova linha. A gente está com a Notorious Consultoria. Então, se tu quer um profissional te auxiliando a tomar as decisões com base no teu perfil de investidor, com base na tua remuneração, nos teus objetivos, no momento de vida atual, eu te convido a conhecer a Notorious Consultoria. O link está aqui na descrição, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se curtiu o vídeo, deixa o like aí, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço!